caso do advogado e ex-juiz paulista João de Freitas Guimarães sempre foi pouco conhecido do público, mas, entre os mais sérios pesquisadores da ufologia, ainda é considerado dos mais insolúveis no Brasil. Na segunda-feira, 16 de julho de 1956, João de Freitas Guimarães, então com 47 anos, se dirigiu para São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Deixou a cidade de Santos em seu automóvel. O advogado seguiu a trabalho para pedir anulação de uma audiência que tratava de assuntos agrários no Fórum de São Sebastião. Freitas viajou numa época em que não existia a rodovia Rio-Santos, contando somente com estradas precárias. Ele chegou a São Sebastião no anoitecer e decidiu ir ao fórum no dia seguinte. Freitas se hospedou num hotel próximo à praia e, depois de jantar, resolveu andar na beira-mar. Defronte o canal de São Sebastião, tendo ao fundo algumas poucas luzes da Ilha Bela, o advogado seguiu pela direção de Caraguatatuba e sentou-se num certo ponto da areia. Naquele local, onde hoje está construído um aterro, Freitas observou algo emergindo do canal e, a princípio, julgou que fosse uma baleia. Mas, ao se aproximar da praia, notou que era uma espécie de embarcação iluminada. Semelhante a um submarino, o objeto, com calculados 20 metros de comprimento por 6 de altura, teve seu formato descrito pela testemunha como sendo de duas calotas emborcadas com esferas na base. Posteriormente, o advogado fez um desenho do veículo, destacando alguns de seus detalhes. Do interior desse veículo saíram dois homens com estatura superior ao 1,80 m, sendo bem mais altos que o advogado. Estas pessoas tinham cabelos lisos e louros até os ombros. Usavam macacões de cor verde-cana apertados no pescoço, punhos e tornozelos. Calçavam botas feitas com material semelhante a napa ou borracha. Eram imberbes e seus rostos mantinham aspecto jovial. Os estranhos tinham tez e olhos claros, verdes, com sobrancelhas normais. Pensando em se tratar de estrangeiros a bordo de um submarino, o advogado perguntou em pelo menos 4 idiomas o que desejavam, se necessitavam de socorro ou se poderia ser-lhes útil de alguma maneira. Aqueles homens não responderam, mas emularam um convite por telepatia, perguntando se João de Freitas desejaria fazer um passeio celeste no objeto recém-saído do mar. Em busca de informações, o principal pesquisador desse caso paulista, o hipnólogo e autor Mário Nogueira Rangel, conseguiu manter contato com a família Freitas Guimarães, que lhe cedeu graciosamente um material de grande valia acerca dessa ocorrência. Trata-se da palestra proferida por João de Freitas Guimarães na loja maçônica Ânfora Lúcis, na cidade de São Paulo, em 1980. O áudio dessa palestra de João de Freitas Guimarães, em que ele narra sua inusitada experiência e tudo o que ele sofreu disso, é apresentado a seguir. Inicialmente eu quero manifestar o meu reconhecimento aos irmãos da subir loja Ânfora Lúcis pela honra que me proporcionam, trazendo-me nessa oportunidade ao seu convite. E na pessoa do venerável desta loja, Dr. Amadeu Fonseca, eu deixo o meu profundo reconhecimento por essa especial oportunidade. Atendi, como sempre, ao apelo que me foi feito sobre o oceano, como portador do interesse
dos caríssimos irmãos dessa loja a respeito de um tema polêmico, extraordinariamente polêmico, não novo, mas pouco conhecido, levado quando com algum entusiasmo, mas pela ignorância do próprio assunto e com a mofa, a galhofa, que é a mureta da própria ignorância a respeito do assunto. Sempre que compareci para tratar do tema, eu fui retar apenas em Wiesbaden, na Alemanha. E também aqui em São Paulo, na Biblioteca Municipal, 2 vezes, e lá na minha própria cidade, eu não fui registrado. Eu atendi a solicitação com a mesma boa vontade, e aqui com maioria de razão, pela deferência especial que me é concedida. Mas o tema, que não é novo, como não é nova a experiência pela qual eu passei inesperadamente em 1956, portanto já lá se vão 24 anos. Não é coisa de ontem, já é de algumas dezenas de anos, são 5 lustros quase. E para não me alongar, eu quero estabelecer, com a permissão de todos, um roteiro. Eu vou, naturalmente, querem conhecer o fato, sempre querem conhecer o fato. O fato em si não é nada. As implicações dele que são puras e que consumiram, desde a ocorrência até hoje, os anos de minha vida em pesquisas. Porque muita coisa que aprendi e que ainda se ensina está, como estava, profundamente errada. Respeitando naturalmente os limites da relevância maior de alguns aspectos que estão implicados naturalmente no tema, mas que podem eventualmente ser abordados quando a curiosidade quer descobrir o véu, mas com mãos limpas. De modo que o fato ocorreu nas seguintes condições. Era advogado aos tempos e também professor de Direito. Já era professor na Faculdade Católica de Direito. O advogado então explicou que deixou a cidade de Santos aquela segunda-feira, depois do almoço, e seguiu por várias horas de viagem até chegar em São Sebastião, onde estaria incumbido para o dia seguinte de adiar uma audiência no fórum local. Nesse próximo bloco, ele conta que, ao anoitecer, depois do jantar, saiu do hotel para caminhar na beira-mar. Sentado na areia de frente à Ilha Bela, ele avistou algo bastante inusitado. Na ocasião em que fui, pretendendo sair logo cedo, não foi possível, com o atropelo de serviço, tínhamos serviço, e, portanto, almocei em Santos e depois do almoço é que fui para São Sebastião, lá chegando, próximo às 7 horas. Fui a um hotel que ficava no canto da praia e deixei o carro de frente ao hotel, pedi o menu, o cardápio, e afinal
fiquei com uma sopa horrorosa. Que Deus perdoe a mão do cozinheiro. Mais uma coisa horrorosa. Então, saí dali, não quis mais nada, porque a apresentação já se fizera suficiente. E fui andar de frente ao hotel e me afastei um pouco. Havia um porto ali, improvisado no tempo, mas havia um monumento memorativo ou comemorativo da fundação do município. E estive ali a ler aquelas letras em bronze já apagadas. E depois caminhei no sentido da praia de Caraguatatuba. Mas fui ao hotel, no princípio que eu diga, não fui desde logo ao cartório, porque eu ia ver no cartório como estava a demanda lá, porque já havia ultrapassado o horário da serventia judiciária. Então, não podia mais compulsar os autos. Deixei para fazer no dia seguinte, porque eu iria pedir a eliminação de audiência. Pois bem, e assim caminhando me afastei um pouco mais no sentido de Caraguatatuba, mas pouca coisa. Eu peço que me perdoem as ressalvas que eu faço. Eu estou com quase 72 anos e eu não cuido desse assunto. Então, o que menos cuido é desse assunto. E posso me esquecer, às vezes, pequenos detalhes, apesar da boa memória. Tinha, ainda me resta alguma. Mercê de Deus. Pois bem, então, caminhando no sentido de Caraguatatuba, depois de alguma distância, eu sentei e fiquei ouvindo o marolhar suave das ondas que vinham à praia de São Sebastião entre Ilhabela e o continente. E assim estava quando, de repente, um clarão se fez sobre o mar, um jato de água subiu, e eu pensei, mas foi muito rápido isso, que fosse ver uma baleia, e realmente assentou sobre a terra, parte sobre o mar, parte sobre a areia, fazendo saltar, sair do aparelho esferas, deviam ser metálicas, porque afundaram e deixaram também marca na areia. E a parte central deste objeto, que não teve a maior significação para mim, a não ser o fato de estar anoitecendo, chegar um objeto daquele com formato que eu nunca havia visto, e nunca me ocorreu que se cuidasse de disco voador. Apanhado de surpresa na beira do canal, João de Freitas ficou observando o movimento do chamado aparelho, até que este se aproximasse e fosse estacionado entre a água e a areia da praia. Ele descreve a aeronave com bastante semelhança à também descrita por George Adamski, com esferas na base. Notou um cheiro desagradável quando a embarcação se aproximou. Surpresa maior foi ver sair daquela nave duas pessoas aparentemente com feições humanas que se dirigiram até onde ele se encontrava na areia. Ele descreve os alienígenas como sendo do sexo masculino, tendo fisionomia semelhante ao do alegado contato de George Adamski em 1952. Pois bem, ao nível do meio deste aparelho, que devia ter uns 20 metros de diâmetro por mais ou menos 6 de altura, havia uma tarja, como se fossem sobrepostos dois arcos-íris, e a parte vermelha no centro, coincidindo dessas dois arcos-íris, a parte em vermelho coincidindo, e o violáceo nos extremos, com um cheiro ácido, acre,
desagradável. Apagou-se e eu percebi, então, que havia, como se fosse numa célula ou célula do próprio aparelho, dois bulbos. E ali permaneceram, desceram do aparelho, que abriu-se a parte de baixo do aparelho, e foi lançada uma escada, desceram dois cidadãos, dois corpos, porque estava meio escuro, eu sentia que era gente que descia, pelo menos a aparência era de ser humano. Desceram e vieram em minha direção, postando-se de pé à minha frente. E eu me levantei. Naquele tempo não se falava em assalto. E depois também, eu nunca tive medo de nada. Não era muito pouca coisa para ter medo. Mas, em todo caso, perguntei se havia algum desarranjo, se procuravam por alguém, se podia prestar algum serviço, se queriam alguma coisa comigo ou de mim. Não me respondiam. Eu insisti para que eu tivesse uma resposta. Não me deram resposta alguma, ou nenhuma. Fiz as perguntas em outras línguas, eu as conheço bastante. No português, no francês, no inglês, no italiano, no espanhol, nada. E eu comecei a sentir, isto é sacramental, a palavra sagrada. Se quiser vir conhecer o nosso aparelho e fazer nele mesmo uma pequena viagem, venha. Diante disto, e que eu não ouvia a palavra, eu passei a imaginar que eu deveria estar com um medo tremendo, que estava imaginando a hipótese de um entendimento já. E isto facilitava a coragem de persistir, sem sair correndo. Tornei a perguntar. Não houve resposta nenhuma. E persistiu a pergunta. Se quiser vir conhecer o nosso aparelho e fazer nele mesmo uma pequena viagem, venha. Isto os senhores encontram publicado no Diário de Santos de 1956. 57, melhor. 56 foi o encontro, 57 seria o segundo que eu iria ter. E que o deputado Feliciano prejudicou a largamente. Freitas explica mais sobre a comunicação telepática mantida e cita exemplos de sua vida pessoal, aos quais acredita, de alguma maneira, ter agido telepaticamente. Neste bloco, ele conta como entrou na espaçonave e tudo o que viu lá dentro. Segundo o advogado, no interior do veículo aéreo havia alguns equipamentos que não pôde entender as suas funções naquele momento. Contudo, mais tarde, soube que um deles se trataria de um potente radar. Pois bem, então, eu percebi que estava em franca comunicação telepática. O que é um fenômeno muito comum comigo. Porque mesmo como juiz, muitas vezes eu digo, não é isso que eu quero saber. O que você ia me dizer? Por favor, repete. O que você ia dizer agora há pouco? O que você ia dizer? Eu sabia o que eu ia dizer. Muitas vezes minha senhora vinha querendo mandar uma carta para o correio e que havia deixado eventualmente no quarto. Quando ele dizia, João, olha aqui. Eu digo, já pus no bolso. Ele disse, o quê? Eu digo, a carta que você queria. Como é que você sabe? E coisas assim, como outras, em outras situações até muito interessantes que eu dispenso de estar revelando, porque não há necessidade. Pois bem, então, me prontifiquei imediatamente e deliberei ir conhecer o aparelho e fazer nele uma pequena viagem. Não era do meu propósito.
Mas o cidadão logo percebeu que eu iria, virou minhas costas, foi caminhando no sentido do aparelho, que desceram dois. Eu fui atrás dele e atrás de mim veio o outro, o último que havia descido. Ele pegou com uma mão só, pegou aquela escada, que era flexível, e naturalmente com a prática de fazer isso, ele conseguiu subir com facilidade, e eu quis ver, me convencer, porque eu não estava realmente com receio nenhum, eu estava com algum receio, não era medo, mas era um certo equilíbrio. E não consegui com uma mão só, foi com a outra. Quando ingressava no aparelho, o aparelho era mais ou menos constituído de áreas como nós estamos aqui, só como o tronco de cone, em que o ápice do cone estaria para o centro do aparelho, de modo que no centro haveria um comitê cilíndrico que descia do teto do aparelho até a sua base. E cada compartimento, que havia outros compartimentos, com esta forma de tronco de cone. No fundo, justamente onde iria se encontrar a parede deste cilindro central, estava um divã. E simples, mas com um material que eu não sabia bem o que era. Não era couro, mas era flexível, macio. E ao espaldar, havia um aparelho luminoso, não é? Consistente em 2 círculos concêntricos, delimitando esta área, estava iluminada. Esta área toda iluminada, quadriculada com uma porção de sinais e de anotações, como se fossem pontos, vários pontos, grupos de pontos, anotações escritas. E eu não sabia o que era aquilo. Ao centro de tal aparelho havia 3 agulhas em vibração. Uma central mais longa e 2 laterais menores. Isto eu vinha saber depois do que era. Mais tarde, quando fui procurada pela Marinha Brasileira, eu vinha saber que aquilo era um radar altamente qualificado. A bordo de uma espaçonave com pelo menos 5 tripulantes, o advogado descreve as sensações durante e logo após a partida para o espaço. Ao acender o céu dentro daquele veículo, ele narra o espetáculo de luzes e cores que presenciou pelas vigias de observação daquela espaçonave, evidentemente também anfíbia. Pois bem, então, sentei-me ali e havia ao alto, na posição que eu estava sentado, havia vigias, óculos através dos quais eu tinha vista para fora, vista do escuro da noite e com alguma luz que depois, à medida que o aparelho conseguiu subir, eu pude ver exclusivamente um espetáculo extraordinariamente fantástico. Mas o aparelho, depois que eu me sentei, quando eu entrei, nos esperava aí um cidadão. Então eu calculei nas minhas memórias, né, recordando o assunto, e 2 desceram. Este estava lá ali na entrada, 3. Lá em cima, aqueles 2, então havia 5 tripulantes nessa embarcação, nessa nave. Sentei-me ali, fechou-se a parte de baixo, aí sim eu tive um receio maior. Eu cometi uma imprudência. Meu carro ficou lá fora, né? Isso aqui, essa geringonça pode quebrar aí. De modo que não é um avião, sei lá se isso anda, né? Pode andar. Quanto eu não sei, mas em todo caso, vai lá. E o aparelho
fez um ligeiro movimento, precedido, quase concomitante, mas um pouco antes, um surdo ronco, ligeiro desequilíbrio do aparelho, caiu água sobre as vigílias, gotas de água como se estivesse chovendo, e eu perguntei se estava chovendo. E eu tinha a imagem posta na minha mente, que é esta telepatia. É matéria para nós conversarmos. Não? Foi bem. E eu perguntei, e ele, não é chuva. Então me explicou que havia um rotor na base do aparelho que girava. E ele formava um vácuo naquele cilindro central até certa altura. E isto então sugava a água e ela borrifava, seguindo as bordas de verdadeira, como se fosse uma verdadeira calota, com duas calotas superpostas, não é? O aparelho tinha esse formato de uma elipse, não era mais ou menos ovoide. Pois bem, estávamos ali, era noite, de repente era dia. Havia blocos de nuvens de vários tamanhos, dispersos, perdidos pelo espaço, irisados, porque a luz do sol lhes batia em cima e havia o desdobramento da luz em suas cores. Então era um espetáculo maravilhoso. É indescritível. Ainda agora que eu já estou um pouco calejado da vida e sofrido, eu não me emociono muito mais. Mas nunca consegui falar sobre isso sem me emocionar profundamente pela beleza e grandeza do espetáculo. E este fantástico nada que somos, para vibrar de encantamento e de reverência diante de tal espetáculo. É um baile com aquelas nuvens que iam se movendo, porque os parados estavam nisso. Era essa a impressão que eu tinha. Final desse documentário, João de Freitas Guimarães continua narrando a viagem e suas sensações a bordo do veículo espacial. Ele explica como retornou a São Sebastião e fala do segundo encontro que chegou a marcar com os alienígenas. O advogado também descreve as consequências profissionais e sociais que sofreu após a sua experiência ganhar publicidade.